Deixa eu falar do SAMU aéreo, que vai ser uma grande conquista para a gente. Me dá imagens aqui. A equipe está sendo treinada, né? Eu vi material, inclusive teve um treino prático no aeroporto de Teresina. Lucídio Portela teve todo um treinamento, todo um amparato para que a equipe tenha, porque precisa ter o manejo, né? Como manusear dentro de uma aeronave, por mais rápido que seja, aquele paciente vai ser um paciente de socorros imediatos, até porque o critério, e já a Cristiane vai nos explicar essa questão do critério, que vai, porque existe um critério em torno do Brasil inteiro, não é só em torno do Piauí, né? Então esse é o treinamento, né? Boa tarde, Cristiano, que está sendo feito com a equipe para que essa equipe esteja apta a estar realmente salvando vidas pelo Piauí inteiro. Boa tarde. Boa tarde, Silas. Boa tarde, telespectadores. Realmente é um grande ganho que o estado do Piauí vai ter a partir de amanhã, né? Que é a inauguração do transporte aéreo, que nós chamamos de aeromédico do SAMU, onde nós finalizamos ontem uma capacitação que aconteceu com aulas teóricas e aula prática no aeroporto, já com a aeronave, que é a aeronave do SAMU. Eu entendo. Então, quantas pessoas vão estar habilitadas para trabalhar no SAMU aéreo, Cristiane? Nós capacitamos 32 pessoas. Dessas pessoas que foram capacitadas, nós capacitamos 8 enfermeiros, e o restante médicos, mas participaram também da capacitação os pilotos que vão, né, conduzir a aeronave, uma vez que nós precisamos ter um contato direto com eles, porque algumas patologias que a gente vai fazer o transporte, eles precisam também ter conhecimento de como é que vai pilotar a aeronave. Então, foi um treinamento em conjunto com o piloto, a equipe médica e a equipe de enfermagem. Fora essa equipe que foi treinada, nós também contamos com uma ambulância em terra, que é a ambulância que vai receber esse paciente, onde nós temos também no apoio em terra, também médicos e enfermeiros, além dos condutores que vão conduzir a ambulância. Quando exatamente vai começar a funcionar esse serviço que é essencial? Nós iremos inaugurar amanhã, às 8 horas. Desde agora eu já quero, inclusive, convidar toda a população em participar dessa inauguração, que vai ser às 8 horas no hangar do Governo do Estado, amanhã de manhã, dia 28, mas no próximo dia 1º nós já estaremos operacionalizando. Eu entendo. Agora, nós vamos ter uma aeronave inicialmente, não é isso? Nós já estamos com 2 aeronaves, né? Inicialmente, nós vamos começar com uma, porque a gente é um serviço que a gente está começando e a gente quer observar primeiro qual a nossa demanda, porque é um serviço muito caro, não é um serviço barato. Nós não estamos habilitados ainda pelo Ministério da Saúde, que o Ministério só habilita e só transfere recursos depois que estiver funcionando. E até porque também o Ministério da Saúde vai disponibilizar o kit aeromédico logo após o início do serviço. Na realidade, nós vamos agora para a burocracia, porque já surgiram aqui as interrogações, isso é que me preocupa, né? São casos de extrema urgência e que um deslocamento aéreo possa salvar aquela vida, né? Isso, exatamente. Uma preocupação nossa, nós completamos 2 anos trabalhando no SAMU, com ambulâncias em 45 bases do SAMU estadual, distribuídas principalmente no sul do estado. Dessas ambulâncias que estão nessas bases no sul do estado, nós fazemos muito atendimento de pessoas que correm risco de vida, pessoas que são acometidas por infartos, pelos traumatismos, né, os politraumatizados, e aí vem traumatismo crânioencefálico, que é o maior, decorrente principalmente das motos. Nós também, pacientes com AVCs, neonatos, e as distâncias são muito grandes para chegar aqui, uma vez que a alta complexidade para o atendimento a esses casos, ela está concentrada ainda em Teresina. Entendo. Nós não temos especialistas nos hospitais, o que dificulta também, né, o acompanhamento desse paciente lá. Então, a iniciativa do Governo do Estado em implantar o SAMU aéreo foi principalmente para que a gente consiga trazer essas pessoas no menor tempo possível. Agora, quem irá, por exemplo, avaliar o caso lá
na base, lá no regional. Porque essa aeronave estará indo aos hospitais regionais, onde tiver uma base regional de saúde, né? Quem é o médico especialista? Haverá os médicos especialistas, é o plantonista? A operacionalização do serviço. Então, diferentemente do SAMU, da ambulância, que funciona normalmente, o SAMU aéreo ele irá funcionar da seguinte maneira. O paciente, ele já deverá estar sob os cuidados de um médico em um dos hospitais regionais do nosso estado. Um paciente grave, ele não fica num hospital como, por exemplo, um hospital em Anísio de Abreu, um hospital em Júlio Borges, um hospital em Curimatá. Um exemplo, uma pessoa se acidentou, uma pessoa teve um infarto, uma pessoa teve um AVC, ou é um neonato que nasceu lá na cidade, por exemplo, de Curimatá. Esse paciente de Curimatá, a sua referência é o Hospital de Bom Jesus. Ele é transferido para o Hospital de Bom Jesus. Ao chegar lá, no Hospital de Bom Jesus, e ser acompanhado e recebido pelo médico, ele vai pela ambulância do SAMU normal, ambulância de Curimatá, ou por demanda espontânea, né? Não necessariamente é obrigado a ir pela ambulância do SAMU, mas ele já deverá estar sob os cuidados do médico do hospital regional, lá no caso aqui do exemplo do Hospital de Bom Jesus. O Hospital de Bom Jesus, o médico que está cuidando, ele vai ver a necessidade, vai saber que aquele paciente se encaixa nos protocolos de transferência pelo aeromédico, que é justamente esses casos que eu citei. Claro. AVC, infarto, politraumatizado, e aí entra trauma abdominal, trauma raquimedular, traumatismo crânioencefálico, gestantes de alto risco, os AVCs, neonatos, que são os casos que serão transportados por via aérea. Não tenha dúvida, por enquanto funcionará. Essa aeronave foi adquirida ou ela é alugada? Ela é locada. Ela é locada, né? É. E aí a outra aeronave, com o tempo, passará também a operar, né? Isso. Porque é uma operação cara, como você mesmo citou, e o Sistema Único, o próprio Ministério, só passará a bancá-la depois que ela estiver funcionando, por exemplo. Mas se nós temos lá no hospital, por exemplo, regional de Bom Jesus, duas situações ou três situações em 3 hospitais regionais ao mesmo tempo, imaginemos, com causas que se enquadram dentro da burocracia. O que fazer só com a aeronave? Aí vale o mesmo protocolo que a gente utiliza no caso de um município que precisa de um atendimento de suporte avançado e só tem uma unidade de suporte avançado. Então, a gente vai priorizar a gravidade do problema, né? A idade do paciente. Então, dependendo da gravidade, do quadro clínico daquele paciente, é que a gente vai ver o médico, na realidade não sou eu, né? O médico da regulação com o médico que está acompanhando o paciente, que vai definir qual é a prioridade naquele momento. Vale ressaltar, Cidas, inclusive, que nem sempre, muitas vezes, as pessoas pensam que pelo transporte aeromédico é um transporte mais rápido, vai chegar. Muitas vezes a equipe vai chegar no hospital para transportar um paciente e ela pode, às vezes, demorar 40 minutos, pode demorar 1 hora até colocar esse paciente no avião. Por quê? Esse paciente, ele tem que estar completamente estabilizado. Seguro, Pouco se faz dentro da aeronave com esse paciente. É claro, a equipe está lá, se precisar, nós temos os equipamentos. Esse paciente, 90% desses pacientes, eles deverão vir entubados, tá? Até pela segurança do paciente. E então a gente tem que Essa é uma aeronave UTI? É um UTI. É um UTI. Nós temos na aeronave, nós temos bomba de difusão, nós temos cardioversor, nós temos monitor cardíaco, oxímetro de pulso. Todos os equipamentos que nós possuímos dentro da UTI, a gente tem dentro da aeronave. E aí, assim, dependendo do caso, porque quando a gente vai atender, a gente já sabe qual é o caso que vai atender, tem alguns outros equipamentos que a gente pode levar. Por exemplo, se a gente não vai atender uma gestante, não há necessidade da gente levar um sonar, claro, né? Então, dependendo do caso,
Aí, porque também, quando é acionado o serviço aéreo, a gente tem que esperar ser feito o plano de voo, que dura em torno de 45 minutos, que é o tempo que a equipe se organiza para decolar. Olha, aí não é o caso da Cristiane, porque ela toma de conta dos SAMUs estaduais, mas nós vamos fazer uma denúncia aqui. Eu queria agradecer a sua presença, mas claro, ela é coordenadora regional, porque o cidadão chamou o SAMU em Teresina e não foi atendido, e ele chegou a gravar o parto, né, da mulher dele. A mulher estava lá no serviço de parto urgente e não foi atendido. Me dá detalhes aí, Samanta, me mostra, por favor. 11 ligações você tentou? 11 ligações eu tentei ontem para a SAMU, na central de atendimento. E não dava certo? Não dava certo. Quando eles vieram me atender, foi por volta de umas 12 horas da noite. E ainda disseram o quê aqui? Simplesmente disseram que não tinha SAMU na hora, estava todos eles na diligência, na ocorrência de um acidente. Então, eu fiquei parado, fazer o quê? Eu não tenho transporte. 12 horas da noite, vizinhança para a gente sair de porta em porta batendo, e minha mulher sentindo mal, em trabalho de parto. E teve o quê? Teve um menino dentro do banheiro. É isso que eu ia te perguntar. E aí eles demoraram a chegar. Teu filho nasceu no banheiro? Nasceu no banheiro. Nasceu no banheiro porque foi minha mãe que segurou. Minha mãe simplesmente não fez o trabalho para cortar o cordão umbilical, porque ela não tinha material. Ela ia cortar com a faca? Porque se fosse para cortar com a faca, você tinha esterilizado, tinha cortado. Mas ela tem problema de nervo. Tem problema de nervo, não dá. E aí te deram uma declaração de nascido vivo dizendo que o menino foi assistido pelos médicos. Quando eu chego na Evangelina Rosa, que eu começo a ler aqui, declaração de nascimento vivo, nascido vivo, tá aqui, nascimento assistido por médico. Desde quando? Desde quando assistido por médico? Quem tirou o menino foi minha mãe. O menino nasceu normal, mas quem segurou foi minha mãe. Quando eles chegaram lá em casa, o menino estava nos braços. Quer dizer que o assistido foi por médico. Aí, Cristiano, nesse caso, como é o SAMU municipal aqui, mas não foi atendido. No caso de parto, é necessário que o SAMU atenda, né? O SAMU atende também, gestantes. Acho que aí teve a justificativa de não ter a viatura. É assim, é difícil para mim omitir analisar, é verdade. alguma análise, porque pode ser que todas as ambulâncias estejam, né, em atendimento. Às vezes, assim, a gente entende que a pessoa que está precisando, quem já é acostumado com a urgência, como eu, a gente sabe se comportar diante de uma situação, mas quem está passando por ela e é uma pessoa leiga, ela se desespera, ela fica nervoso, qualquer 10 minutos é meia hora. Então é difícil para mim omitir alguma opinião, porque depende de horário. Nós temos os horários de pico de atendimento, eu não sei que horas foi que aconteceu. Pois é. Né? Eu agradeço. Nós vamos buscar essas informações no SAMU municipal. Eu agradeço a sua presença. Mas as gravações são feitas. Tá certo. Mas sucesso aí, né? Parabéns pelo SAMU.